Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela 20ª vez, dedicado ao tema do juízo. Não é um juízo nesta vida, é o juízo que ocorrerá após a nossa aventura humana. O juízo como um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a aventura humana, morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas, Luz da Vida, dedicamos à morte. Agora já estamos no 20º programa dedicado ao juízo. Depois de termos feito um longo excurso no Antigo Testamento, buscando os fundamentos para essa realidade que só Jesus é quem vai dar a conhecer de forma mais explícita, mais completa, mais abrangente, já entramos no Novo Testamento. E são precisamente as palavras de Jesus que tornam clara esta realidade. No discurso de Jesus, nas palavras de Jesus, que nós entendemos verdadeiramente o sentido, o alcance do julgamento, que terá 2 etapas, por assim dizer, 2 dimensões. Uma particular, individual, o juízo que acontece imediatamente após a morte, já na hora da morte, e após o acontecimento da morte, e o juízo final, cujos protagonistas serão todos os homens que se reunirão, divididos em 2 categorias, os eleitos à direita de Jesus, o Filho do Homem que virá como juiz, e os condenados à esquerda. Estes ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, é a sentença de condenação eterna, e os demais ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para o lugar preparado para vós desde a criação do mundo. Pois bem, hoje nós vamos tratar de uma parábola, no nosso programa, uma parábola crucial. Talvez é a parábola que ilustra mais não apenas esse novíssimo, que é o juízo, mas também os quatro novíssimos. Mas, sim, alguém pode estar surpreso, mas existe uma parábola onde aparece morte, juízo, inferno e paraíso, as 4 realidades de uma vez? Tem sim. E aqui está no Evangelho segundo Lucas, aliás, essa parábola só está em São Lucas, e ela é muito conhecida. A parábola de Lázaro e do rico gastador, do rico esbanjador, do rico epulão, do rico que se banqueteava e era insensível ao sofrimento de Lázaro, que à sua porta esperava receber, se alimentar das migalhas que caíam de sua mesa, mas ele não as dava. Vejamos então, precisamos ler a parábola inteira, Lucas capítulo 16, de 19 a 31, e tecer alguns comentários. Lógico, não vamos nos ater nem na morte, porque já tratamos dela, nem no inferno, nem no paraíso, se bem que eles vão aparecer, porque ainda não é o momento. A ordem é essa: morte, juízo, inferno e paraíso. Vamos ao texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento.
Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, vocês acabaram de perceber que essa parábola tem os 4 novíssimos. Morte, porque porque Lázaro e o rico morrem. O juízo está implícito, se bem que essa realidade não aparece explicitamente, mas vamos ver por que ela está embutida aqui. Inferno, que é o lugar para onde vai o rico. E paraíso, que é o seio de Abraão, para onde foi Lázaro. Eu repito, eu não vou tratar aqui nem da morte, nem do inferno, nem do paraíso. Eu vou tratar do único novíssimo que está embutido aqui. Antes de tudo, as personagens fictícias. Atenção, esse Lázaro aqui tem o mesmo nome do grande amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Mas é uma personagem fictícia. Sim, nós podemos criar uma história e atribuir às personagens nomes de pessoas vivas. Isso não significa dizer que essa personagem dessa história que eu criei, porque tem o nome daquela pessoa, que é aquela pessoa. Até porque muitas pessoas geralmente têm o mesmo nome daquela pessoa. Do tipo João, Maria, Antônio, etc. Isso para que ninguém pense que esse Lázaro aqui é o amigo de Marta e de Maria, irmão de Marta e de Maria, família por quem Jesus tinha uma grande estima. Jesus amava essa família. Vede como ele o amava. Dizem os judeus quando percebem Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro. Então, são 2 personagens fictícias. A parábola, cujo gênero literário pode se chamar de eufemismo, de comparação, tem exatamente essa finalidade. É uma história criada. Então, esse Lázaro é uma criação de Jesus. Estamos aqui numa parábola, não é num acontecimento real. E não foi por acaso que Jesus não deu nome ao rico, só deu nome a Lázaro. Estranho, aparentemente, que Jesus, ao criar uma história, dê nome a uma personagem e não dê nome a outra personagem. Isto tem um significado? Pode ter. Na Escritura, quando uma pessoa não tem um nome, significa, digamos assim, o caráter de algo que não goza da plenitude daquilo que o judeu costuma reputar a uma pessoa. O que é uma pessoa sem nome? Um anônimo. Vocês lembram da frase de Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus? Aquele que violar um só desses mandamentos e ensinar os outros a fazê-lo, esse será tido por menor no reino dos céus. Mas quem praticar e ensinar a fazê-lo será tido como grande no reino dos céus. Um homem que não tem nome é o menor. Ora, o menor no reino dos céus é o que não entra nele. Logo, o anônimo aqui já quer dizer alguma coisa. Para Deus, mesmo sendo uma pessoa humana, morreu em pecado.
é o menor no reino dos céus. Vai para os tormentos. Talvez por isso, o rico não tem nome. E Lázaro tem nome. O rico é o servo mau e preguiçoso, para usarmos as palavras de Jesus na parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel. As palavras que Jesus dirige nessa mesma parábola àqueles que receberam 5 talentos e produziram mais 5, que produziu mais 5, e aquele que recebeu 2 talentos e produziu mais outros 2. Esse detalhe não é por acaso. Jesus não é esquecido coisa nenhuma. Qual é o nome deste fulano? Não tem nome. Não tem nome. Justamente para mostrar, aqui na terra tinha gozo, tinha destaque, era honrado, tinha festa, se banqueteava, etc. Na outra vida, Deus não faz acepção de pessoas. Anônimo. Isso é absolutamente irrelevante. Vai para o inferno. Essa é a primeira coisa. A segunda é a radical e abismal, digamos assim, diferença social, política, psicológica, antropológica e teológica situação de um e de outro. O primeiro vestia-se de púrpura e linho finíssimo, todos os dias se banqueteava e se regalava. O outro, mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico e que avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então são duas absurdas e incompatíveis, inconciliáveis situações. O abismo do fausto e da riqueza, o abismo da indigência e da pobreza. Malgrado isto, para Jesus, esse que tinha tanto fausto, tanto luxo, não tem nome. Lázaro, cujo nome vai ser lembrado por Deus, pai Abraão, esse tem nome na parábola. Manda Lázaro, esse continua com nome. Já Abraão não diz o nome de Lázaro do rico ao responder ao seu pedido. Não saia daí, estamos acabando o primeiro bloco. No segundo, nós vamos evoluir a explicação da parábola até chegarmos na questão do juízo. Até logo mais, não saia daí, a gente volta já.